E agora sim, estamos gravando então. Tudo bem, pessoal, a nossa R8 de hoje, tá bom? Nossa reunião de hoje. Peço perdão pela demora, tá? Vou ver vocês tendo uma mexida aqui na parte elétrica da minha casa, e aí acabei ficando sem energia por um tempo e posso ficar sem energia de novo daqui a pouco. Então, vou tentar entrar pelo celular também para a gente participar por duas formas diferentes. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Beleza, então. São quietinhos, né? Então vamos lá, pessoal. Peço perdão mais uma vez. Vamos iniciar nossa reunião aqui hoje, nossa R8. Nossa R8, então, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho as funções, tá bom? Dentro do nosso SPET, então, a gente vai trabalhar o que é função dentro da nossa programação em blocos. Lembrando, pessoal, que essa semana também, até o dia 14, nós temos a data limite para a entrega do nosso relato de implementação, tá bom? Quero saber quem de vocês já terminou o relato. Certinho o relato? Tudo pronto? Eu tô pronta, Maureen. Pronta para apresentar. Ótimo, pessoal, está pronto, beleza. Vou mandar aqui no chat, pessoal, para vocês rapidinho, os links, tá bom? Nesse caso eu cair, vocês têm um link já pronto aí para vocês. Prof. Fernanda, deixa eu ver. Prof, deixa fixado, que eu vou pro computador, eu ainda tô no celular. Beleza, prof, tá fixada ali, tá bom? Pessoal, por enquanto aqui na nossa planilha, tá, ó, apenas a prof. Viviane e a prof. Daniela colocar o nome. Alguém Prof, mais quiser apresentar? coloca para mim, o senhor consegue pôr? Fazendo favor? Você quer ser a segunda, prof? Eu posso apresentar hoje. Por mim, eu já apresento hoje, porque vai que acontece alguma zica outro dia. Então, coloca hoje eu para ficar mais tranquilo. Beleza, pessoal. Então tem mais uma vaga, tá, para hoje, caso alguém queira. E vamos lá, continuar rapidinho, pessoal. Então, os objetivos da reunião de hoje: compreender o efeito de funções e parâmetros da programação, aplicar esses conceitos em projetos do StartLab, promover o compartilhamento de práticas e experiências entre os cursistas. Hoje nós tínhamos um acolhimento de 5 minutos, o final na prática de 10, o nosso em ação. Vamos falar, pessoal? O nosso compartilhamento de 40 minutos e o queremos chover de 5 minutos. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre função, tá bom? Se você fosse uma função, qual função você seria? Pensando lá no nosso StartLab, no nosso Scratch. Eu seria a função qual? Pense em mim como se fosse a função cafezinho, sabe? Tá cansado, chama a função cafezinho, opa, animou. Tá triste, chama a função, ô, cafezinho, vem aqui. Né? Café é o motor da história, né? O motor do professor. É o que dá energia, nosso combustível. Então, para mim, a função seria, né? A função seria ser a função do cafezinho. E vocês? Quais funções vocês seriam aí? Eu sei que tem gente aqui que tá já na função espera pelas férias, né? Tenho certeza disso. E aí, qual função vocês? Eu seria a função cafezinho porque eu preciso de energia para começar o dia. Principalmente amanhã. Amanhã tem algo sexto, amanhã é dia do cestinho. Amanhã é dia de eu tomar meia garrafa de café para poder enfrentar o cestinho. Brincando, né? Eles são terríveis, mas nem tanto. Então, para a gente já entender os nossos parâmetros de hoje, né? O que é uma função em programação? Prof. Ronaldo, pode ler para nós? Sim, professor. Conjunto de blocos reutilizável que executa uma tarefa específica, quando chamado pelo nome.
podendo ou não receber parâmetros como entrada e retornar um resultado. Eu não falei minha função, professor, eu estava pensando em água, fim de semana, é uma função boa também. Piscina? Até que na minha região tá marcando chuva de novo, mano. Meu Deus, aqui é final de semana chuvoso, já tá umas 3 seguidas aqui. Pessoal, então a função ela é um bloco no SPET, no StartLab, no Pesquisa JS, em programação, que a gente vai sempre reotimizar. E esse bloco ele pode ser carregado com alguns parâmetros, algumas especificidades que a gente pode escolher. Para ficar mais fácil de você entender e explicar isso para o aluno, como que eu faço? É o seguinte, a minha função é como se fosse jogador de futebol, sabe? Tem um treinador que treina o time todo de futebol e cada jogador tem sua própria função. Então, quando eu quero atacar, meu time está perdendo, eu preciso atacar. O que eu faço? Eu chamo o atacante. Eu chamo a função, eu chamo o bloco atacante. Por quê? Porque esse bloco atacante ele já está pronto com os parâmetros que eu preciso para aquele ataque. Então, preciso de um atacante de área. Então, ele tem um parâmetro de ser mais forte fisicamente, de ser uma pessoa que tem uma finalização melhor e tal. Não, eu estou ganhando, quero fechar o carro, quero parar de jogar. Quero só vencer o jogo. Eu chamo a função zagueiro. O zagueiro, ele é um jogador, um bloco igual o atacante, mas ele tem um parâmetro, uma função diferente. Ele vai exercer uma função diferente dentro do campo, ele vai defender. Então, às vezes, ele é menos técnico, mas ele é mais forte fisicamente, ele é mais bom no embate, mais bom na bola aérea. Então, a função, ela é um bloco que a gente pode sempre reotimizar. E lá, voltando a pensar no jogo de futebol, tem vários atacantes, vários zagueiros, vários meio-campistas. Eu posso sempre estar chamando essa função, mas quando eu chamo, ele já executa o que eu estou pedindo. Então, quando eu chamo o atacante, ele já sabe o que eu peço para ele executar, dentro daquela programação que é o jogo. No StartLab, a gente vai encontrar a função em meus blocos. Tá bom? Então, vamos pensar assim, estou jogando aqui, o meu time está jogando, eu preciso um zagueiro tomou um cartão vermelho, eu tenho que repor minha defesa. O que eu faço? Eu chamo lá nos meus blocos a função de zagueiro. É um jogador que é tão defensivo quanto o outro, é um jogador que se conhece, sabe o que eu estou pedindo, ele sabe os parâmetros que eu estou colocando e consegue executar bem esse bloco, essa função. Fundamento na prática, funções e parâmetros. Então, na programação, a organização e o reaproveitamento de códigos são muito importantes. Para isso, utilizamos as funções. Então, sempre que eu vou criar uma função, vamos voltar a pensar na questão do técnico de futebol. Estou lá no meu treino com o meu time. Vamos lá chamar o professor Juliano, o professor Maurício, o professor Daniele, o professor Mauro, é o meu time de futebol ali. Aí o professor Juliano ele é mais atacante, é mais homem de área. Eu vou, então, definir para o professor Juliano uma função em atacante. Dentro dessa minha função que eu defini para ele, tem algumas características que eu quero que ele execute. E eu tenho o professor Ronaldo, que é o professor que ele também é atacante e ele sabe dessas funções que o professor Juliano está exercendo. Então, durante um jogo, eu preciso atacar, o que eu faço? Eu vou chamar a função atacante. Ou o professor Juliano ou o professor Ronaldo. Os dois sabem o que eu defini para uma função de atacante. O que eu quero de um atacante. Então, sempre que eu chamar a função, eles vão saber como exercer essa função. Eles vão saber como fazer ela funcionar. Bom, espero que vocês tenham entendido a minha analogia, tá? Foi para ensinar 7º e 8º ano, daí pensei nessa analogia com o futebol. Em programação, o termo parâmetro é utilizado para definir uma variável que é passada para uma função, a fim de fornecer informações necessárias para a execução da função.
Os parâmetros permitem que a função seja flexível e capaz de trabalhar com diferentes conjuntos de dados, ou realizar diferentes operações. Então, a gente vai ver cada um desses parâmetros aqui, ó. O primeiro deles é a entrada numérica ou de texto. Vamos pensar de novo na analogia do futebol. Na questão da entrada numérica, é o que eu peço para que cada função execute, por exemplo, em questão de números. Vamos lá. O professor Juliano, ele é atacante, eu quero que ele dê 7 chutes a gol durante 20 minutos. Então, é uma especificidade que eu estou pedindo para ele executar dentro da função de atacante. A função de atacante já existe. Dentro dessa função, eu estou colocando uma entrada, uma atividade, uma especificidade dele, que eu vou cobrar da minha função isso. A mesma coisa pode ocorrer na questão de texto. Eu posso exigir que o professor Juliano, que é o meu atacante, dentro da função atacante, ele marque um jogador específico, ele faça um movimento específico dentro da função, ele execute alguma coisa. Aí eu vou dar para ele uma entrada de texto, uma informação em forma de texto. Nós temos também a entrada booleana, que ela vai basicamente entender o que é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se está chovendo, se estiver chovendo de verdade, é verdadeiro. Se não, é falso. Uma senha, se ela está correta, ela vai dar um sinal de correto. Se ela não está correta, lá no nosso StartLab, nosso Skype, a gente utiliza isso de uma maneira um pouco diferente, que é o nosso famoso se então, se não. A gente usa uma condição, uma decisão, para executar essa entrada booleana. Então, se chovendo for verdadeiro, então pegue guarda-chuva. Lembra? Se então tal, faça tal coisa. É basicamente a mesma coisa. E nós temos aí, por último, os rótulos. Rótulo é somente um texto explicativo, não guarda valor. O rótulo pode mostrar a palavra nome antes de uma entrada de texto. Então, vamos pensar de novo na analogia do futebol. Nós temos o centroavante, o atacante de área. É um nome. Ele é atacante como os outros. Mas a função centroavante é um nome. Claro, ele executa uma função de um bloco diferente, executa. Mas eu posso ter o meu atacante de velocidade. Ele é um atacante, a função atacante, mas ele tem uma especificidade diferente, ele é de velocidade. Assim como o zagueiro, destro, canhoto, várias outras coisas a gente pode colocar. Bom, esse rótulo serve apenas para identificar o que o usuário deve preencher. Bom, quais características que eu quero, então, desse usuário? No nosso StartLab, então, a gente encontra a função pelo bloquinho de função. Lá no nosso P5, lá no nosso Python, nós encontramos de uma maneira diferente. Quem tem primeiro ano já está usando bastante isso aqui, ó. O famoso function down, function setup e outras funções que a gente acaba criando lá com o pessoal do primeiro ano. O dev no Python são funções. Qual é a diferença? Aqui no nosso StartLab, eu faço a função e coloco os bloquinhos. Então, por mais que eu possa fazer bastante coisa, ainda é bem limitado o que eu posso fazer. Já no nosso Java e no nosso Python, eu vou escrever o que eu quero. Então, não sei se vocês já devem ter visto isso, foi daí que eu tirei a ideia da analogia do futebol. Até alguns jogos de futebol em que o jogador entra com um papelzinho, que o técnico manda para ele um papel escrito na mão. Esse era tipo um bilhetinho, manda para ele. E ele chega no campo e passa essas informações para os colegas. É a mesma coisa da nossa função aqui no JavaScript. Quando eu chamo a função já vem com os comandos todo ali pronto. E ela só executa. Está seguindo o que foi colocado ali. Bom? Olá, Prof. Vivi, tudo bem? Seja bem-vinda. Não sei se você já estava aqui antes de mim, mas tudo bem. Tinha caído, acho que do. Caiu. Então, por que criamos funções em um código?
Prof. Luísa, pode ir para nós? Criamos funções para modularizar o código. Assim, fica mais fácil tratar os erros. Além disso, é uma boa prática na programação separar em o código de acordo com o objetivo de cada trecho. Pessoal, pensa assim, ó, num bloco enorme. Tá? Vamos pensar assim, num código enorme dos alunos de vocês. Aí, ele errou alguma coisinha. Acontece muito isso comigo. Meus alunos, eles têm a mania de pegar o código do instrutor, né, o que o instrutor fez, e só copiar igual. E, professor, terminei. Aí eu vou corrigir. Meu Deus. Então, como que eu vou identificar o que está errado? Dependendo do bloco que tiver feito. Por exemplo, ó, quem tem sétimo ano, acho que não sei se é sétimo ou se é oitavo, perdão, teve atividade do robô aspirador. Tiveram? Aqui no meu robô aspirador, ó, eu tenho vários blocos de comando, várias funções. Então, eu tenho a função zigue-zague, a função direita, anda, para baixo, para esquerda, para cima. São, ó, tá vendo que são blocos, bastante blocos que eu tenho aqui? Eu consigo fazer essa mesma coisa sem usar nenhuma função. Consigo. Mas pensou? Vamos lá, por exemplo, meu robôzinho que está andando, bonitinho ali, e de repente ele dá um bug. Deixa eu fazer um bug aqui sem vocês perceberem. Vou voltar rapidinho aqui. Criar um bug aqui em algum lugar. Ó, criei meu bug aqui para os dedinhos. Aqui, ó. Então antes ele estava perfeitinho rodando. Agora vai ficar lá. E aí chega aluno para você, prof. Luísa, fiz igualzinho o professor de jornal colocou lá. Olha como está meu trabalho. E aí o que a prof. Luísa faz? Prof. Daniele, copiei igualzinho você mostrou, prof. Daniele. Mas tá assim, ó. Pensou se você tivesse que olhar em todo o bloco? Mas ali, ó, eu sei, ó. Vamos lá. Pé direita, ó, ele foi demais, ele não desceu. Então, opa, tem alguma coisa errada na direita. Eu vou olhar só a função direita. Eu não tenho que olhar todo o resto do bloco, ó. Inclusive, ela que tá ligada, ela tá ativada, ó. Ah, ó, a função direita, ela tá com 123 repetições. Eu quero só 43. Aí, ó. Opa, a minha função esquerda está errada também. A função esquerda, ela deu um passo pequeno. Cadê minha função esquerda? Aqui, ó. E aí eu consegui mais ou menos arrumar o meu bloco. Entenderam, pessoal? Por que é mais fácil utilizar a função? Porque eu consigo vir aqui nela e ver qual está sendo executada. Se fosse tudo num bloco só, iria juntar todos esses códigos aqui em um bloco desse aqui grandão. Ia ser quase impossível. Não possível não, mas ia ser bem difícil, bem complicado a gente conseguir corrigir. Então, para a gente pensar um pouquinho nisso, vamos para o nosso em ação. Bom? E aí, pessoal, é o seguinte, eles vão precisar desligar a música um pouquinho, tá? O em ação é 25 minutos. Eu vou cair um pouquinho e eu já retorno, tá? Qual que é o em ação? Vocês irão desenvolver um desafio simples no StartLab, que aplica o conceito apresentado. Função. O projeto deve obrigatoriamente ter as funções novos blocos. Bom? Então, ó, eu vou mandar para vocês aqui o StartLab, com esse projetinho aqui.
E aí, pessoal, vocês vão mexer com ele, tá? Deixa eu abrir um site aleatório aqui. Dashboard. Aqui. Ó, tá aqui então, tá? Vou apagar aqui e vou colocar os atores para vocês. É a Terra. E o astronauta. Qual que é o objetivo de vocês, então? Fazer com que um sprite gire em volta do outro. Tá bom? Igual tá aqui, ó. No nosso slide da reunião de hoje, tem ocultado ali umas dicas de como fazer isso. Eu não vou mostrar. Vocês vão lá e entrem. Tá bom? E aqui no StartLab, eu vou mandar para vocês apenas o projetinho. Como é o meu projeto, é o meu StartLab, pessoal, tá? Não vai dar para salvar, tá bom? Mas daí tudo tranquilo. Vocês vão usando ele e vão editando ele mesmo. Tá bom? Então, qual é o objetivo de vocês? Fazer esse ator dar a volta em torno da Terra. Bom, usando a recursão. Vou criar aqui as salas temáticas. Sala principal vai ficar. Pode falar, Prof, prof. Maureen. Pode falar, prof. prof, Anotado. vai entrar, é a Maureen, vai entrar com a conta do @escola? Isso. Sala principal, prof. Daniele, prof. Luísa e o prof. Maurício, que está aqui nos ajudando hoje, que é a turma MA. Sala 1, prof. Jane, prof. Juliano e prof. Viviane. Sala 2, prof. Maureen, prof. Fernanda. Deixa eu ver quem é a resposta 2, tá? A sala 1 vai ser a Daniele, Luísa e o Maurício. A 2 é a Jane, Juliano, Viviane e a Solane. Sala 3, Fernanda, Ismaila, Maureen e Ronaldo. Tá bom? Deixa 4 para poder se ajudar. Só a sala principal vai ser 2, só 3, porque esses 3 aqui vão conseguir fazer o sucesso aqui na frente. Tá bom? Pessoal, 25 minutinhos para fazer isso. Vai rodar de qualquer jeito com todo esse tempo. Ai, meu pai amado. Na verdade, não. A prof. Maureen acabou de me avisar, tá? Não é 25, não. É 20. É 5 minutinhos a menos. Tá bom? Pessoal, tá aqui no chat, então, para vocês os links, tá? Para poderem abrir. Eu vou de sala em sala ajudando, às vezes eu vou botar pelo celular, então às vezes não precisa aparecer. Tá bom? Então, tá aberto salas temáticas. Prof. Lô, prof. Maurício, prof. Dani, a sala principal de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Estou tentando abrir aqui. Prof. Maurício, tudo bem? Conseguiu abrir ali? Não, na verdade não estou conseguindo também. Eu estou tentando abrir aqui, eu estou usando o celular junto. Deixa eu tentar aqui. O meu deu certo. Deu? Acho que vai lá no primeiro, certo? No meu projeto, né? Só que não abriu com os que ele colocou, na verdade. Abriu do início. Não sei se é isso. Você consegue compartilhar a tela para nós, Luísa? Consigo. Pera lá.
Abriu assim? A gente vai ter que editar, então. Acho que sim, né? Era o qual personagem que tinha? Eu vou procurar ali a Terra e o É a Terra e o astronauta. astronauta, né? Isso. A minha voz tá saindo normal. Sim. Aham. Aqui tá dando um eco. Tem que descobrir o que está acontecendo. É, a Terra não tá aparecendo por aí também. Não. Tem que Vamos escrever planeta. Eu sei que às vezes eles mudam a nomenclatura, tá escondido em uma fantasia. Aham, tem que ser planeta, que daí ele puxa. Vocês me ajudam? Então eu vou fazendo aqui, vocês vão me dizendo qual bloco pegar, olhando pelos slides, pelos exemplos ali. Eu acho que fica Eu- mais rápido. Eu tenho um aqui. Nossa, mas o meu tá horrível, o meu som. Eu tenho um parecido aqui, ó. Maurício, como diz, vai dando umas dicas aí no seu. Eu até sou meio novo, mas vamos tentar aí. Eu tô fazendo o curso para pegar um pouco. Ó, eu tenho um que os meus alunos fizeram. Vamos fazer o teste para ver se dá certo. Senão a gente tem tempo de correr atrás, porque esse aqui dos blocos eu sou um pouco perdida. Tá. Heloísa, tente lá pegar. Vamos fazer o teste. É um bloco bem curtinho. Quando a bandeirinha verde for clicada, Aham, já coloquei essa. deixa eu ver aqui. Aí você tem que ir lá nos meus blocos. Deixa eu só ver o qual agora. Você tem que pegar e agora escrever a palavra gire. Nesse primeiro mesmo. Ali, escreve gire. Aham. Acho que é só isso. Vamos ver o que vai sair ali. Não, eu acho que eu tenho que acrescentar. Não, eu tenho que voltar lá e acrescentar o bloco, o segundo bloco lá. Vai ter que volta lá nos meus blocos. Cria de novo um bloco ali, ou apaga esse ali. Isso, tem que acrescentar essa primeira parte onde está escrito adicionar entrada. Primeiro você escreve a palavra gire, e daí tem que adicionar isso 2 vezes essa entrada, mais uma. Isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora, você vai usar esse gire que ficou na tela que está ali do ladinho, que está vago, que está no... Como que eu vou te explicar aqui? Esse que tem escrito gire, e depois, não o que está aqui no centro, o que ficou lá perto dos códigos. Tá vendo? Não, o outro. Na direita. Isso, o que tem espaço em branco, não é desses aqui, é na lateral. Esse. Agora você tira aquele de cima e coloca só. Isso. Aí você vai colocar o número 10 em cada um deles. Isso. Agora, deixa eu ver qual que é a sequência. Agora, defina gire XY. Deixa eu ver. Defina gire. E agora, defina. É esse primeiro ali. Defina gire.
eu ver como é que faz isso aqui. Ai, eu vou compartilhar a tela com vocês, e daí, só para mostrar para vocês, daí você compartilha de novo, pode ser? Cadê? Deixa eu tentar aqui. Cadê onde que vai para compartilhar aqui? Deixa eu só ver. Formadores. Aqui eu até coloquei para compartilhar. Ó. Tá vendo? Eu só não lembro como que a gente faz esse X e Y aqui. Que eu acho que eu entendi que é mais ou menos isso. Eu lembro que os meus alunos estavam fazendo uns testes e eles fizeram algo parecido. Eu acho que é mais ou menos isso que o professor tem. No caso que deu de ver aqui na programação que você colocou, tem a definição do giro ali, aí a nomeação do X e Y, e aí embaixo ele manda aí para o X e o Y. Deve ser isso. Só essa é a primeira etapa aqui, ó. Você defina X e Y. Agora eu não consigo lembrar como que faz para Criar um bloco. criar um bloco. Isso. Aqui nos meus blocos, professor. Isso mesmo. E daí, esse X e Y... Aí tu vai entrar 2 entradas numéricas. Isso a gente já colocou. Mas daí esse X e o Y a gente tem que escrever ali? Na hora de colocar a entrada numérica, ele manda você escrever alguma coisa. Aí você coloca X e Y. E no caso, como a gente já fez esse giro, não dá para usar o mesmo bloco, né? Botão direito editar. Tá. Então vamos tentar. Então eu vou parar de compartilhar aqui. Cadê? Consegue voltar lá então, para a gente tentar? É mais ou menos isso, professor, porque eu estou usando esse como uma base que os alunos tinham feito. Esse já é um pouco mais avançado. Mas dá para usar isso daqui ou não? Sim. Dá? Vamos. A prof. hoje já colocou o X e Y. Então. Aí depois vá para o X e o Y. Aí você puxa o X em cima. Isso. Puxa para dentro ali. Isso. Aqui está escrito mova. É aquele mova 10 passos lá. Isso, daí dentro do 10 passos, você vai colocar o X. Desculpa, você vai lá em operadores e vai pegar a parte do mais. O verdinho primeiro lá. Isso. E daí na primeira parte, você vai colocar o X e depois 90. Isso. Aí dá para já juntar com a parte de cima. Aí gire 15 graus para a direita ou para a esquerda, né? Este. E, por último, você repete lá o G e o Y. Não entendi, prof. O último bloquinho aí, você vai repetir novamente. Vai usar os meus blocos. E daí vai colocar ele lá, o giro. Isso. E o X e o Y dentro. E vamos fazer um teste para ver se deu certo alguma coisa. Agora na bandeirinha verde, lá, clica.
O que eu tenho é esse daqui. Não sei se era bem isso que o professor queria, ou se vocês querem acrescentar algum bloco, alguma questão ali. Joia esse jeito de fazer, eu não tinha visto esse ainda. Gostei. Eu lembro que, sabe, eu tenho um aluno que ele é um pouquinho, assim, autodidata, e ele estava fazendo a parte da recursão, que é aquela parte dos blocos, o quadrado, o retângulo, o triângulo, e ele vai mudando. E eu lembro que, assim, tipo, o que tem de diferente eu vou salvando. Aí, quando o professor estava mostrando, eu comecei a perceber que acho que dá para usar. Vamos tentar. E agora, o que vocês mudariam a mais aí? Acho que tá muito rápido, né? É. Vamos lá em... Né, diminuir os passos, será ali? Pode ser o tempo também, dá para mexer, eu acho. Vamos tentar colocar. Ó, ótimo. Ainda ele tá. Não, agora ele foi para cima do personagem principal. Vamos ver aqui. Eu tô tentando clicar. Gire os graus ali no caso. O grau, eu acho que... Bom, vamos ver o que ele vai dar, mas eu acho que ele vai mudar o conceito daí, ele não vai... Funcionou? Eu achei mais lento. Eu vou ter que ver o que meu som tá errado, que eu tenho que apresentar hoje, tá dando eco para mim. Você tá com celular e computador junto? Não, o celular tá perto, mas não tá ligado. Ah, não tá na chamada, porque às vezes é devido a isso. Não tá. Acho que quando você afasta um pouquinho, eu escuto melhor. Ele tá dando, tipo, para vocês não sei, mas para mim ele tá voltando a voz. Você tá com mais alguma janela aberta participando junto? Tá. É isso então, no caso. Vamos tentar fechar. É que ele... Bom, deixa eu fechar. Vamos ver. Ele abre automático aqui. Agora, um pouquinho melhorou. Ele abre aquela mini janela, que eu não sei como que se explica o nome. Alguma outra que vocês acham que dá para modificar aqui e tal? Que eu, nessa parte dos blocos... Eu sou novatão também, eu só vi ali na parte que vocês estão fazendo ali que eu consegui pegar um pouquinho da ideia. Outros blocos, outras coisas até vai, mas esse aqui eu tenho um pouco de dificuldade. Entendi. Eu não sei que horas que... 6 minutos. Deixa eu ver. Eu só vou fechar aqui e vou pedir para o meu marido dar uma olhada nesse negócio do som para que eu possa depois apresentar. Professora, para nós ele tá normal a voz. Aham. Eu só estou preocupada que na hora que eu vou apresentar, deixa eu ver alguma coisa que vai dar, talvez eu não compreenda, mas senão eu vou improvisar, e vai assim. Ele tá como se eu tivesse realmente com o celular ligado ao lado, mas não tá. Tá usando fone também? Isso que eu tô pensando, eu não tô, mas eu não sei se não tá ligado aqui a questão do fone na lateral. Deixa Aí eu é só tirar. na opçãozinha do som ali, professora, no cantinho da tela. Onde tem o somzinho, você clica ali, aí você consegue cancelar os microfones, algo do tipo que tiver aí também ativado. Tem aqui.
onde tem a opçãozinha do microfoninho ali, você abre ela, você consegue administrar tudo o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Só vou fechar um pouquinho o microfone, já retorno. Tranquilo. Ó, eu só vou fazer o teste para que ele ouça aqui. Ó, tá vendo essa voz como tá saindo? Agora tá melhor, agora eu não tenho eco. Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Alguma outra questão que podemos colocar ali? Fiquei, sei lá, fiquei olhando ali a questão a posição, né? A gente viu a questão como que se diz? Fugiu o nome agora aqui do grau que ele vai dar e tal. Não sei se alguma outra. O pessoal tá voltando já. Vamos lá, pessoal, retornando à sala principal. Então, quando a gente retornar para a sala principal, a gente tem que lembrar de abrir a câmera de novo. Tá? Dê uma olhadinha nos grupos ali antes, os grupos todos participativos. Vamos retornando à sala principal. Vou pedir já, então, para a equipe da sala principal, para o Maurício, Daniela e Ian, né, explique para nós como foi a atividade que eles realizaram. Quem vai ser o falador, né, o orador de vocês? Não sei se a prof quer falar, ela quer. Foi a que foi dando os comandos e eu fui fazendo os bloquinhos. Posso falar se eu não der interferência aqui. Então, a gente foi organizando ali conforme eu tinha um modelinho que eu utilizei, um aluno que eu usei como base aqui o do aluno, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade
nessa parte aqui de utilizar os blocos. Então, nessa parte a gente colocou ali para que ele inicie, né, com a questão da bandeirinha e a questão ali para ele girar, né, que foi um dos comandos que a gente tentou utilizar. O X e o Y é a posição, né, para a qual ele deve girar, e 90 passos é a parte, digamos, que a gente pode utilizar ali para mover o aluno, não, para mover o ator. E o grau, né, a quantidade a circunferência para ele fazer, não sei se é o correto que fala assim, circunferência, e novamente para ele fazer o X e o Y, daí a gente foi tentando adaptar, mudando o grau para ver a postura da onde que o personagem ia, né, se ia mais longe, mais perto, mais rápido, e confesso que tem um pouco de dificuldade. Ali pode apertar na bandeirinha, fazendo favor, professora, para a gente dar uma olhada como que ficou o nosso personagem. Então, ele está com uns pouquinhos de delay ali na hora de fazer o giro, mas acho que está saindo. Não sei se era isso que era o comando exato para ser feito, mas a gente tentou alguma coisinha ali. Isso, e também ali tentamos colocar um pouquinho de movimento. Dentro do tempo eu consegui diminuir um pouquinho a planeta Terra, ali não sei se deu para ver, e foi isso. Parabéns, pessoal. Foi até além do que era a proposta da atividade de hoje. Tá, pessoal? Bem simples de utilizar nos parâmetros. Pessoal, então, ó, vamos analisar rapidamente ali o trabalho dos coleguinhas, né? Nós temos uma bandeira verde, e essa bandeira verde, ela faz igual eu falei na técnica de futebol, né? Ele está chamando a função. E ele falou para a função, né? Função, na primeira parte ali, eu quero o x 10 e o y também 10. Beleza? Dentro da função, quando ela vai se executar, tem lá um vá para x e y. Esse x, ele já sabe que é 10, porque lá no bloco principal eu estou ativando ele com 10. O y é a mesma coisa. Quando eu mando ele se mover, ela colocou o quê? X mais 90. Por que 90, pessoal? Os passos, a questão dele fazer o círculo. Isso. Para quem apontasse para a direção 90 graus e fosse rodando sempre. E aí nós estamos utilizando o quê? Um giro 8 graus. Que vai rodando em volta, né, da Terra. Parabéns, pessoal. Qual foi a maior dificuldade? A minha é entender os blocos. Eu confesso, né, que como eu comentei com os colegas, que créditos é o meu aluno Michel, né? Porque quando a gente estava utilizando, fazendo a atividade do 8º ano lá de recursão, que tem o quadrado, retângulo, triângulo e tal, então, assim, ele tem meio autodidata nessa parte, e tudo que ele vai fazendo eu vou salvando para poder usar com as outras turmas, né? Então, assim, eu vi algo parecido com o que o professor solicitou, então parte do projeto é dele ali que está ali. Ótimo, prof. Parabéns a você, professor aluno. E aí temos uma atividade já pronta para implementação, caso você possa usar, prof. Tá bom? Parabéns, pessoal. A equipe 2 é o professor Juliano, professora Viviane. É isso? Eu vou esperar aqui, olha. Se nós éramos a 2... Dois é tá Jane, certa. Juliano, Somane e Viviane. Isso, mas eu não sei se nós éramos a 2. Isso, dois. Tá. Então, eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque eu estou usando o teu Start Alura, tá? Mas eu coloquei lá a função, fiz o personagem girar, e daí o que eu ia fazer? Eu ia colocar o personagem para girar, e eu nem pensei em girar em torno de um outro personagem. Eu pensei em que ele andasse, viesse, como se ele fosse fazer um quadrado arredondado, né? Eu primeiramente fiz o personagem girar, só que depois o Start Alura travou, e na hora que eu coloco lá para movimentar, ele simplesmente não faz nada. Deixa eu colocar aqui. Compartilha para a tela, prof. Só um pouquinho. Apareceu para vocês? Agora sim, prof. Então beleza. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu coloquei o movimento, né, ali, e simplesmente fui lá na bandeirinha, o personagem estava girando, daí eu peguei, não, ele tinha que girar 15 graus. Então, ele ficava girando 15, 30, 60, até fechar o giro todo de 360.
certo? Até não pensei em colocar um segundo personagem, um girar em torno do outro. Eu pensei em colocar ele girando assim, certo? Depois eu pensei em fazer, se já que ele está girando, ele podia girar em torno do próprio eixo, tá? E fazer um 360 graus em cima do próprio eixo. Daí eu fui e coloquei lá onde tem o gire, 15 graus, eu coloquei o movimento, que era para ele andar, girar, andar, girar. Quando eu inseri o segundo bloco ali, e fui clicar lá na bandeirinha, porque eu coloquei lá que era quando clicasse, não fez mais nada. Ele simplesmente ele não executa mais nada. Se eu clico na bandeirinha, deixa eu ir lá, não sei se vai aparecer para vocês, mas quando eu clico na bandeirinha, ele faz como se existisse um personagem fantasma. Não sei se aparece aí para vocês. Aparece, prof. Estranho. Pois é. Não sei se é porque eu estou usando o meu @escola com a tua conta, o que ele deu essa travada. E daí eu ia colocar a segunda parte do bloco ali e fiquei frustrada. Beleza, mas a ideia, prof, então, é utilizar a minha função, tá? Poderíamos sim fazer igual o prof. Concon, agora utilizar bandeira verde, sempre, gire, tá? Uhum. Até uma ideia dessa para fazer a Terra girar. Enquanto, eu fiz esse trabalhinho com os alunos do 7º ano, se não me engano, em que a gente mostra a translação e tal, as voltas da Terra. Então, a Terra girava de um lado, a Lua girava de outra forma, e assim por diante. Então, também seria uma ideia legal de se realizar. Bom, prof? Beleza. Beleza, próxima equipe, então, pessoal. Aí são, deixa eu ver quem é aqui. Fernanda, Ismaila, Maureen e Ronaldo. Quem vai compartilhar conosco? Fernanda, Ismaila, Maureen e Ronaldo. Quem que é? Quem é o gestor da questão? Eu não consegui terminar, pessoal. O meu aqui, comecei, fui seguindo os slides lá, não consegui ainda. Pode compartilhar assim mesmo, para a gente se ajuda. Aí. Dá a bandeirinha verde, prof. Então, ó, tá vendo, prof, esse dê a volta à Terra, que tá lá embaixo? Tem o defina dê a volta à Terra e tem o dê a volta à Terra, tá vendo? Esse aí, isso, tem que estar debaixo da bandeirinha verde, só ele. Isso, ela pega o vá para X e coloca debaixo do outro. Esse vá para X ali em cima. Vá para X menos 15, Y menos 6. Pega ele e bota ele debaixo do defina, por favor. Isso, pode colocar o repita junto com ele. Aí, na bandeirinha verde, vamos testar. Ah, tá, com o código na Terra. É a Terra também. Isso. Beleza, ó. Mas já tá realizando, já tá girando. Beleza. Joga lá no atorzinho e isso, prof, muito bem. E apaga da Terra esses códigos aí. A Terra não gira junto com o ator, coitado. Aí, na bandeirinha verde, vamos testar. Tem que apagar aí primeiro, isso. Apagar esse. Apagar esse também. Aí você apaga o resto. Então, é uma ideia quase igual da professora Viviane, né? Ele está girando em cima do próprio eixo, tá bom? O que dá para a gente alterar ali? Primeiro, fazer com que ele gire em volta de alguma coisa, né? Então, para ele girar em torno de alguma coisa, a gente pode trabalhar um pouquinho. Ai, meu Deus, vamos investir minha tela toda aqui.
podemos utilizar esse mesmo bloco que você fez aí, professor, tá? Vamos só alterar uma questão assim. Entendi, professor. Esse mova, vamos colocar para ele mover mais passos? Volta lá no seu astronauta. Tá, mova 10 passos, coloca 200. Isso. E manda ele girar, igual o prof. Daniel fez no início, para ele girar ao invés de 15, 90. Aí, dá a bandeirinha verde, vamos testar. Olha, ele tá em torno, mas por que ele tá tão longe assim? Eu acho que é muitos passos que foi colocado. Na verdade, vamos também arrumar a posição inicial dele, tá bom? Porque ele vai girar sempre em torno da posição inicial dele. Coloca assim, vá para x menos 110. E y 94. Aí, vamos testar. Bandeira verde. Vamos ver o que ele está movendo tanto ainda os passos ali. Diminui um pouco os passos, professor. Coloca 100 passos só para a gente poder ver um pouquinho. Aí. Aí, coloque, repita 4 vezes só, não 10. Isso. Beleza, ele já está girando, tá? Aqui está girando fora do eixo da Terra. Beleza. Vamos tentar arrumar esse código seu aí, pô. Ele tá, vai para x menos 110, y 94. Mova. Coloca de volta mova 200 passos, prof. Isso. Gire para a direita 90. Tá certo. Tá. Vai na Terra agora, no seu planeta. Bandeira verde. Não, dá a bandeirinha verde, mas pega o bloco quando a bandeira verde clicada. Isso. Movimento. Vá para X e Y. Coloca X 0 e Y também 0. Para sintetizar a tela. Da bandeirinha verde, vamos testar. Isso. Ele está rodando fora do eixo dele só. Deixa eu só ver aqui uma outra questão. Tá. O astronauta menos 110 e com 94. Tá certo. Correto. Vamos alterar uma outra parte, prof. Coloca assim, menos 166. E Y menos 105. Ah, não, eu achei o porquê. Pode voltar lá, prof. Achei o... Coloca, 200, coloca de novo, prof. O anterior. Menos 110 e 94. Achei a dor de cabeça. Vai, prof, em movimento. Aponte para a direção 90 graus. Aí, coloca lá em cima da bandeirinha verde. Aí, dá a bandeira verde para a gente testar. Aí, ó. É que ele estava apontando para outro lado, ele girava errado. Bom, pessoal, aqui está o jeito mais simples de fazer, tá? Ele está girando. Professor, vai lá e muda o repita e bota para repetir 12 vezes. Aí ele vai girar o número de vezes que eu mandar ele girar. Se eu mandar girar só 4, no caso ali, ó. Bom, ele está conseguindo girar o que eu preciso que ele gire. Bom, parabéns, pessoal. As equipes. Perfeito. Obrigado. Pode pôr compartilhamento aí. Então, eu vou compartilhar o meu.
Pessoal, para quem quiser usar isso de sala de aula, tá, ó, não vou mentir, tá? Que não, porque nós temos lá no nosso slide da reunião de hoje umas palminhas de como fazer de aula. Bom, ó, Licença, professora. Precisa sair, tá bom? oi, professor Maila. Eu vou precisar sair para atender minha pequena aqui. Tranquilo, prof, tranquilo. Então, ó, quem precisar, tá, tem aqui umas palminhas, tá bom, pessoal? Continuando, né, a gente já apresentou certinho, bonitinho. Pessoal, a gente vai fazer agora, então, um compartilhamento, tá? Então, ó, chegou o momento de relatar o que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias aplicadas com os estudantes. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e repensar como podemos inovar em sala de aula. Fique atento, pois você fará um feedback com um colega. Então, deixa eu abrir aqui nossa planilha. Que se dispuseram a apresentar hoje foi a professora Viviane, a Maureen e a Daniele. Então, eu vou pedir para que os profs que não vão apresentar hoje, né, 3 façam um feedback dessas profs, tá? Então, vou escolher aqui, ó. O prof. Juliano vai fazer o feedback da professora Viviane. A prof. Heloísa vai fazer o feedback da professora Maureen. E a prof. Jane vai dar o feedback da professora Daniele. Bom, aqui no ladinho, nos meninos, né? Professora Jane, Heloísa, Juliano. Tem já alguns feedbacks meio que prontos, ó. Só apertar aí. Bom, mas é muito bom e importante que vocês também deixem um comentário. Tá? Do que vocês acharam, se vocês gostaram mesmo. Eu já estou avisando vocês, tá? Se fizerem trabalhos bons, eu vou copiar a minha sala de aula. Não saibam disso. Tá? Quem fez trabalho bom, eu vou copiar, eu roubo ideia mesmo. E não fiquem. Se um dia vocês virem na minha sala de aula e ver que eu estou roubando ideia de vocês, é porque foi boa ideia, eu gostei. Nada se cria, tudo se copia e se transforma. Isso aí mesmo. Isso aí Ô, mesmo. professor, eu nem consegui achar esse negócio aí pra mim, pôr meu nome lá. Eu mandei agora, prof, tá aqui no chat, tá? Eu tava lá no nosso Classroom também. Ah, tá em cima lá. Não, beleza. Eu vou pôr meu nome aqui já também pra apresentar. Bom, vai apresentar hoje, prof. Juliano? Não, hoje não. Hoje eu quero ver primeiro eles fazer, porque eu nunca fiz. Eu vou fazer na outra vez. Tranquilo. Pessoal, Mas o meu já enviei já. Semana que vem a gente não tem apresentação, porque semana que vem é a nossa tão temida aula da recursão. A professora Viviane falou agora há pouco, ela deu um spoiler agora há pouco para nós, né? A recursão é um pouquinho mais complicado. Então, como ela é um pouco mais difícil, a gente decidiu fazer o quê? Faz uma aula só sobre a recursão, para tirar as dúvidas de vocês, para ajudar vocês a montarem, e na outra, na R10, faz o relato de implementação de volta. Bom? Vai ficar mais tranquilo daí. Tá? Então, prof. Viviane, certo? Tá pronta? Vou parar de compartilhar aqui. Prof. Viviane. 7 minutos. Boa noite a todos e todas, né? Para quem eu não estive de pertinho hoje ainda. Então, assim, Juvenal, eu ainda não terminei o meu relato, tá? Porque ontem eu fiz uma apresentação, hoje é o dia inteiro de aula, né? E hoje peguei alguns feedbacks, então, feedback de pedagogo, ainda não tenho, o feedback dos alunos, inclusive, até eu tentei montar um pouquinho antes de começar a aula, mas eu tive um probleminha técnico aqui, não terminei, porque eu estou recortando as figuras, né? Então, assim, gente, vou mostrar as figurinhas, que são os meus aluninhos, vou mostrar ali os projetos deles, tá? E deixa eu só fazer uma coisa aqui, antes que eu fique na mão. Não vai ficar, eu tenho 30% de bateria, dá tempo. Então, eu vou apresentar aqui a minha turminha. Eu sou professora de pensamento computacional, do 8º A e do 8º B, no Colégio Natália Reginato. Na verdade, eu tenho outras turmas, mas essa turma
esses aluninhos aqui, eles topam tudo. Então, o que eu peço para eles fazerem, eles fazem. Tem as outras turmas, mas daí eles são, eu sempre digo assim, aluno chato eu não fico pedindo muito, não. Então, essa é a minha turma, tá? Os meus aluninhos aqui, daqui a pouquinho eu já falo o nome deles, tá? Então, aqui eles estavam fazendo exatamente isso, eles estavam mexendo no projeto. Inclusive, esse momento aqui deles, essa figura que está menorzinha, eles estavam ali tentando realmente fazer o projeto, estavam ali na lida mesmo, né? E ali depois aparece eles já quase terminando, eles ficaram bem empolgados. Qual que foi a minha proposta? Eu cheguei com a seguinte proposta para eles. Vou parar de compartilhar um pouquinho essa e já vou compartilhar outra. A minha proposta para eles foi uma atividade de Halloween, né? E essa atividade de Halloween tinha que ter o quê? Eles tinham que optar por criar uma história, tá? Da maneira que eles quisessem, que fosse assustadora, que fosse engraçada, eles tinham que criar uma história. Podiam criar da cabecinha deles mesmos, ou eles podiam pedir a ajuda da inteligência artificial. Então, eles começaram criando, mas daí as ideias começaram a bater entre eles, aí eles trouxeram um pouquinho da ideia da inteligência artificial também. Então, vocês podem ver ali que eles criaram um roteiro para a história. Foi a primeira coisa que eu pedi, um roteiro. Então, aqui, deram o nome de A Maldição da Abóbora, né? Deixa eu ver só se eu consigo ir para baixo, só um pouquinho. Então, pode ver que eles começaram criando, e daí, daqui a pouco, eles pegaram um pouquinho das ideias da inteligência artificial, né? Para eles conseguirem concluir aí. Aí, depois que eles fizeram um roteiro, eu pedi para que eles fizessem uma animação baseada no roteiro lá no Scratch. Então, vou pegar a animação deles do Scratch, só um pouquinho. Beleza. Deixa eu só voltar lá, gente. Agora eu não vou ver vocês. Então, vai clicar ali no Start. E só que aqui passa muito rápido. O objetivo, eu não consigo. Eles conseguem jogar, mas eu não sei se dá para ver a bruxinha. Conseguiram chegar a ver a bruxinha? Então, o objetivo é, tá? Tem uma pontuação, tá? A bruxa tem que pular a árvore e tem que pular as rosquinhas. Eu sou um zero à esquerda, mas eles ficam ali um tempão, tá? Aquela bruxa ali. Se a rosquinha bater na bruxa, a bruxa morre, né? Mas se não, lá em cima, vai correndo os pontos daquelas rosquinhas ali. Então, esse era o objetivo deles. Então, eles criaram o cenário ali, um cenário meio assustador, colocaram a bruxa, que é uma bruxa que veio de fora, eles não sabiam que dava para puxar a personagem de fora, eu mostrei lá que você pode pegar na internet, baixar no computador, eles acharam encantador, fazer download de figura, fazer download de cenário, né, que saiu fora lá do Scratch. Então, eles gostaram muito de fazer, foi uma equipe que se engajou muito. Inclusive, hoje a pedagoga foi na minha sala e acabou usando eles como exemplo, né? Porque eles fecharam todo o Start Alura, as 9 unidades mais a Olimpíada. E, além disso, ainda abraçaram o desafio do jogo que eu fiz. E eu tive outros projetos nesse mesmo modelo, porque eu dei opção para eles de criarem uma história, ou criarem um relato, ou procurarem, criassem um prompt na IA, né? Eu tive uma aluna que fez sobre depressão, e ela colocava 2 personagens conversando, né? Então, ela colocava um personagem fazia o diálogo, colocava outro personagem, fazia o diálogo, colocava outro personagem, fazia o diálogo. Então, eu achei muito interessante, porque quando eu lancei a proposta da IA e um problema, né? Eu disse, todo prompt, ele vai pedir uma ajuda para a IA, né? Ela pediu para a IA
que falasse um pouco como é que poderia ser ajuda sobre depressão. Então, ali tinha vários diálogos, eu achei muito legal também essa empatia dela em relação ao problema. Então, eu tenho uma turma muito boa, gente, eu até me sinto bem abençoada em relação a essa turma, porque eu tenho turmas assim que são terríveis, mas essa ela compensa tudo. Então, foi isso. Eu lancei a ideia para eles, eles abraçaram a causa, tá? E eu fiquei bem feliz no final das contas. Esse projeto foi feito em 4 aulas. Eu tenho 2 e mais 2. Então, eu comecei o projeto bem pertinho ali da semana do dia 31, que foi a semana do Dia das Bruxas, e eles finalizaram a semana passada. Parabéns, prof. Prof, conta para nós um pouquinho de como que é a sua escola. De qual que é o contexto dela, para a gente poder entender. Puxa, então, técnico, assim, né? A minha escola é num bairro, vamos dizer assim, não é um bairro afastado do centro, é um bairro de fácil acesso ao centro da cidade, mas é uma comunidade que os alunos que estudam na minha escola não moram naquela comunidade, eles vêm de situações mais longes. Então, tem muitos alunos ali que moram 4, 5 quilômetros do colégio. Então, a comunidade que a escola atende é uma comunidade um pouco mais humilde, mas não é no entorno do colégio. No entorno do colégio ali é um bairro um pouco melhor, né? Nós temos ali alunos que têm celular, temos alunos que não têm celular ou que se tenha um equipamento muito simplesinho, mas a escola que eu estou trabalhando, essa escola em especial é uma escola parceira. Apesar de que a escola parceira, ela não investiu em nada na escola nesse ano. Nós temos um laboratório com 24 máquinas, mas eu não trabalho no laboratório, porque as minhas turmas passam de 24 alunos. Então, daí fica ruim para trabalhar. Eu levo os Chromebooks para a sala de aula. E algumas funções do Scratch, eu levo o mouse para a sala para usar o botão direito, né? Então, a minha comunidade é uma comunidade um pouco mais humilde, mas a escola é bem estruturada. Eu tenho acesso a tablet, se eu quiser trabalhar com tablet, eu tenho mais de 30 tablets. Chromebooks, nós temos 2 levas de Chromebooks, se não me engano, nós temos 50 Chromebooks. E o nosso laboratório é um laboratório bem estruturado. Inclusive, a minha implementação de primeiro ano, que é JavaScript, HTML, CSS, eu fiz no laboratório daí. Essa daí eu não fiz usando o Chromebook. Então, assim, eu tenho recursos, gente. Sinceramente, eu sou uma escola que tem recursos, né? E nas 3 escolas que eu trabalho, as 3 escolas, felizmente, eu tenho esses recursos. Inclusive, uma das escolas que eu trabalho tem o curso técnico em informática, e, infelizmente, nós somos proibidos de utilizar o laboratório, e eu voltei a utilizar os Chromebooks, porque nós tínhamos 30 Core i7, tá, de última geração, mas os alunos do noturno começaram a depredar os equipamentos. Aí nós passamos a não utilizar mais os notebooks, não era Chrome, né? Ficamos apenas com os Chromebooks. Então, eu tenho um carrinho, coloco os Chromebooks dentro do meu carrinho e fui indo de sala em sala para trabalhar. Então, felizmente, dificilmente a gente tem, tirando esses acessos de chuvarada e tudo mais, dificilmente tem queda de energia, né? E nós temos a internet do Estado, ela não é 100%, mas ela atende dentro das nossas possibilidades, sim, não dá para reclamar. Parabéns, prof. Eu peço, pessoal, eu sou muito chato nisso, eu peço que vocês tragam um contexto escolar de vocês, porque, assim, eu, professor Juvenal, de uma cidade com um pouco mais de 5 mil habitantes, de um colégio do interior, quer dizer, interior não, é um colégio de periferia, igual da professora Viviane. Então, assim, como que eu vou entender a realidade dela se ela não me falar? Então, o meu colégio hoje deve ter em torno de 1.200 alunos, né? Eu trabalho com 2 oitavos anos, mas temos turmas de ensino médio. Eu trabalho numa outra escola que tem em torno de 1.800 alunos, eu tenho 5 oitavos anos. E essa escola que eu falei para você, que também é parceira da escola, a outra que também é parceira da escola, nós temos 3 oitavos anos e eles têm um curso técnico em informática. Então, assim, felizmente, nós temos recursos. Parabéns pela sua documentação, da do projeto com os alunos.
deu parabéns a eles e já vou copiar uma ideia também já. Não, depois você já pega tudo, porque ele, na hora que eu peço sempre para eles compartilharem o projeto executável, né? Aí ali dá para você abrir o projeto por dentro, ver todinho o executável dele, todas as linhas de comando, né? E se você quiser, Juvenal, eu tenho alguns outros projetos que infelizmente não dava para compartilhar todos, né? Mas como foi uma atividade do Google Sala de Aula, esse projeto valeu 3 pontos, 1,5 ponto o roteiro, né? E 1,5 ponto a execução da animação no Scratch. Então, eu tenho vários projetos, posso sem problema nenhum. Depois até posso fazer uma pasta lá no meu Drive e compartilho contigo. Eu aceito, prof, tá? Eu estou criando, na verdade, junto com o pessoal aqui do meu núcleo, uma pasta, realmente uma pasta de trabalhos dos alunos. Não, sem para ter a problema. lista de acesso, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Então, prof, parabéns pelo seu trabalho. Prof. Maureen, é com você. Não estou ouvindo, prof. Então vamos lá. Dá para escutar assim, prof? Tranquilo. Então vamos lá. Para mim vocês estão baixo, mas eu vou tentar por aqui. Vou tentar apresentar com tela cheia. Espera só um pouquinho. Gente, agora não, pelo amor de Deus. Prof, vou dar uma atualizada aqui, peraí. Que ele apagou a primeira foto. Peraí. Tá. Vamos lá, tá do lado do pinguim. Peraí, vou colocar para apresentar. Então, vamos lá. Estou na escola. Se caso escutar uns berros, alguma coisa, vocês fiquem tranquilos, que é normal aqui. Estou na EJA agora à noite, então fica tranquilo. Espera aí. Relato de implementação. Prof, tá dando para ver? Tranquilo, prof. Tá. Tem que compartilhar na tela cheia? É melhor para ver, prof. Aonde que é mesmo a tela cheia, prof? Nesse aqui? Em cima ali, prof. Arquivo, não? Apresentar, perto de compartilhar. Perto de compartilhar? Para cá. Apresentação de slide aqui? Isso mesmo. Assim fica melhor? Deixa eu terminar de carregar. Né? A internet da escola meio ruim. Foi. Isso, tá bom ótimo. Assim, ótimo. Então tá bom, vamos lá. Então, eu sou a professora Maureen Sorace, sou da cidade de Bandeirantes, o núcleo de Cornélio Procópio. A escola que eu realizei a apresentação, que nós realizamos a aula, foi no Colégio Juvenal Mesquita, com a turma do 8º ano. Então, nós usamos a aula, eu propus usar as tecnologias, né, uma aula do RCO, sobre os movimentos da Terra, né, e do sistema solar. Então, foi isso que foi pedido para que os alunos fizessem, né. Então, eu vou lá direto nas fotografias. Espera um pouquinho, está demorando para carregar. Então, vamos, peraí. A internet não ajuda. Devia ter pedido para o senhor por colocar aí. Ó, acho que começa aqui. O outro ali, acho que devia ser parte escrita. Ah, não, tem uma parte ali em cima. Espera um pouco aí, pessoal. Descrição. Tá carregando aí, prof? Tá, prof. É que eu não tô enxergando nada, minha tela tá preta. Espera aí um pouquinho. Tá dizendo que tá carregando. Eu só tô vendo nem a segunda foto. Só tô vendo essa. Ele não deixou atualizar. Espera um pouquinho. Aí. Ele foi, atualizou e caiu. Espera um pouquinho, turminha. A internet aqui da escola não é boa. Tranquilo, porque acontece.
Então, vamos lá. Eu acho que começa aqui, então, as nossas evidências. Então, eu coloquei no Educatron a explicação sobre o eclipse solar, mostrando ali onde nós temos o Sol, a Terra e a Lua, e os movimentos que nós teríamos que fazer em relação ao movimento da Terra, né? Em relação ao movimento de translação e rotação. Então, e também os movimentos que os planetas fazem em torno do Sol, que está ali mostrando, né? Aí aqui eu coloquei os alunos, todos sentados. Nós temos uma escola que a gente acabou de receber os ar-condicionados, por isso tem essas caixas aí. Estão todos aqui na lateral. É uma sala de informática, no qual os alunos vão para essa sala, né? Então, aqui a gente colocou os alunos, né? Coloquei na minha aula de estudo orientado e fui explicando sobre o conteúdo do sistema solar. E fui mostrando onde que eles poderiam achar as figuras para eles poderem criarem essa atividade e os comandos de como que eles iriam realizar. Aí aqui cada aluno sentou no computador, né? Ligaram aqui no programa para poder realizar. Usamos Crash. Aí aqui eles procurando as imagens para poder criar. Esse aqui é o meu aluno Pietro, né? Que já estava colocando ali o espaço, o Sol e a Terra. O Davi aqui com fone de ouvido também, já fazendo atividade. Aqui eu tirando as dúvidas, né? De como ia fazer os movimentos e como que ia realizar. E aqui as evidências no qual eles já estavam colocando o Sol, aí que nem a Lua, eles estavam criando a Lua, por isso que tem esse rabisco numa das telas ali na parte de cima, eles estavam criando os planetas que eles não tinham ali nas figuras, né? Então eles estavam fazendo a parte de criar também. Então criaram a Lua, colocaram as bolinhas da Lua para ela ficar furadinha. E aqui o movimento a partir aqui que nós temos a indicação de como seria o movimento, né? Ali igual nós fizemos hoje na aula, e ali ele realizando o movimento ali em volta do Sol. O aluno Pietro criou ali na hora para nós. E aqui o outro que também foi criado com os planetas rodando em volta do Sol, né? E os outros alunos realizando também. Aqui também mostrando que eles estavam conseguindo fazer, cada um do seu jeito, colocando o Sol da maneira que eles achassem que era melhor para eles e criando os comandos. E aqui está a parte que eles gostaram da aula e tal, né, que acharam interessante, os resultados alcançados, e aqui o professor que passou de lá para dar uma olhada que nós tínhamos criado lá na hora da aula, que é o professor de robótica. Foi isso, professor. Aqui está o resuminho, que aqui ficou tão pequenininho, né? Aí eu preferi colocar no outro lá para poder explicar melhor, no resumo, né? O resumo fica muito pequeno, né? Para apresentar. Ótimo, prof. O colégio da prof é um colégio de ensino integral, então, assim como o meu, né? Como que é a comunidade escolar aí, prof? Espera aí que eu vou colocar aqui o fone, professor, para eu escutar. Pergunta de novo, prof. Meu computador está muito ruim. Tá ouvindo, Pode prof? Espera aí. Beleza, prof. A pergunta é, como que é a comunidade escolar sua? Como que é o contexto ali também dessa escola? Então, a escola é uma escola carente, né? Nós temos alunos ali da periferia, né? Essa semana, sexta-feira, né? Eles estão mexendo numa parte que foi ampliada da escola, que receberam a verba, e estava com o encanamento tudo estourado. Então, o esgoto foi tudo para fora. Então, teve uma dificuldade muito grande agora esses dias, era terra para todo lado, aquelas crianças correndo para lá e para cá. Mas são umas crianças que, como eu dou a disciplina de estudo orientado e eles têm que realizar as atividades, eles se empenham em fazer. É uma turma de 8º ano com 34 alunos, que até de sábado, que eles não terminaram as atividades, eles estão me enviando. E a diretora sempre fala, não sei o que você fez com os alunos para eles poderem fazer as atividades de você. Porque eles fazem mesmo a atividade e não ganham nada. Eu não estou dando bala, eu não estou dando chiclete, eu não estou dando bombom, e eles acabam fazendo as atividades. Que nem quando eu propus esse projeto nessas aulas minhas que eu tenho na informática, eles toparam na hora. Falaram, nossa, professora, vamos desenvolver aqui, a gente já fez uma vez. Então, eles são muito participativos, mas muito carentes. Ótimo, prof. Parabéns pelo trabalho com os alunos, né? Principalmente porque é um componente que você não estava tão habituada. Então, parabéns. Peço
Deixa eu ver aqui no feedback, a prof. Heloísa fazer o feedback então da professora Maureen. E agora, então, para finalizar, prof. Daniele. Prof, fazer uma pergunta. Eu tenho que avaliar alguém? Eu não escutei na hora. Hoje não, prof, tá? Próxima Ah, não. reunião. Próximas Tá, reuniões. fechou. Obrigada. Vamos lá. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, prof. Então, eu sou a professora Daniele. Eu fiz a minha implementação nos 8º anos, 8º A e 8º B. Eu sou do município de Cruz Machado, núcleo de União da Vitória. A minha implementação ocorreu no Colégio Stanislau Wróblewski, que é um colégio do campo. Então, vamos lá já diretamente aqui para eu ir fazer... Aqui, logo eu volto para explicar essa parte. Deixa eu colocar aqui. Então, o meu colégio, como eu comentei, é um colégio do campo. Nós temos em torno de 400 e poucos alunos. Do município, o nosso é o segundo, digamos assim, em tamanho. Nosso município tem 14 mil habitantes. 18 mil habitantes, desculpa. E o nosso colégio não é o do centro, o nosso é um dos dois que pertence ao interior, né, do município. Mas mesmo assim, a gente tendo 3 colégios, o nosso é o mais distante, e mesmo assim, os alunos percorrem entre 30 a 40 quilômetros diariamente, né, os mais longínquos, para chegar ao colégio. Então, assim, é um município grande em extensão territorial. A minha atividade se desenvolveu com os 8º anos, como eu comentei. A gente propôs para eles fazer uma atividade que seria atividade avaliativa para eu verificar como que eles estavam fazendo o desenvolvimento, não somente no Alura e no Alura Start, para ver o que eles dominavam sozinhos a respeito dos blocos, de montar atividades e tal. Então, deixa eu colocar aqui maiorzinho para verificar. Eu solicitei para que eles fizessem e escolhessem a atividade que eles iriam propor. Aquilo que eu tinha comentado anteriormente nas aulas anteriores, do Formadores, que é como se eles fossem apresentar a atividade explicando o que é o Alura, o que é o Scratch, o que é o pensamento computacional para o 6º ano. Claro que eles não fizeram isso, né? Mas a proposta era que como se eles fossem desenvolver isso na prática. Então eles criaram um storytelling, né? Uma conversa ali entre 2 personagens explicando o desenvolver das aulas do pensamento computacional, o que é o Scratch, o que é o Alura, as narrativas que eles conseguiram desenvolver. E, assim, durante esse processo eu fui verificando as dificuldades, né? Eu ia anotando as dificuldades que eles tinham, um ia conversando com o outro, trocando informações, fui fazendo algumas correções, mas vocês vão perceber que até alguns que eu escolhi para apresentar tá com erro, porque, assim, essas turmas, elas eram minhas desde maio, só que a professora que estava de licença médica acabou retornando essa semana, então eu não tive tempo de finalizar bem certinho tudo que eu tinha proposto para fazer com eles. Aí, assim, eles desenvolveram algumas das atividades, assim, pelo menos do que eu gostaria que tivesse sido feito e proposto aconteceu, né? Eu vou agora compartilhar outra tela ali para vocês verificar a parte do Scratch e tal, e já volto lá para a apresentação do tema. Deixa eu ver aqui, acho que esse daqui, vou colocar, deixa eu ver, esse daqui que está um pouquinho mais completo, já volto lá para a parte do relato. Então, aqui é um dos trabalhos dos meus alunos, né? Essa é da aluna Ellen, e assim, essa é uma aluna assim, que me surpreendeu bastante, porque ela tem, ela é da sala de apoio e tal, então assim, até então nem sabia que ela era, porque dentro da programação ali ela tem um grande avanço, assim, comparando com os demais colegas dela, e eu aqui agora não consigo clicar na bandeirinha aqui. Então aqui, estão conseguindo ver o personagem ali? Então, aqui é um pouquinho do que, né, ela foi ali, eu sou a Ellen, do 8º ano e tal, ela foi colocando, né, as conversas a respeito, né, não vou deixar todo o texto aqui, porque o tempo está curtinho, então, esse é um dos projetos. Aí, deixa eu voltar lá para o meu relato.
Aí, deixa eu só ir para frente. Que tem aqui eles dentro do laboratório fazendo as atividades. Aqui são os projetinhos que eu escolhi para eles fazer, né? O que eu apresentei era o outro. E, assim, achei interessante, consegui verificar bastante coisa que eles tinham de dificuldades com relação a montar os projetinhos ali, mas, como eu falei, assim, o que eu gostaria de ter terminado não foi possível porque a outra professora voltou, então eu consegui, assim, terminar o básico que eu precisava para tirar as notas, mas ainda, ou compartilhar para que um fosse trocar o link com o outro, fazer, né, todo outro processo que eu tinha em mente, não consegui, professor. Não sei se é isso. Tá ótimo, prof. Então, o pessoal da professora, né, as turmas são mais tranquilas a gente trabalhar. Como que funciona essa turma para você, prof? É uma turma assim que eles são mais ativos, menos ativos? É uma turma pequena, as duas turmas são pequenas, um tem 16 alunos, outro tem 14. Tem 2 alunos que são bem destaque, assim, que se conseguem trabalhar sozinhos, mas eu tenho bastante, principalmente na turma da tarde, alunos que são sala de apoio, sala de... agora eu não sei se fala sala de recurso, né? Aquela sala que eles têm mais dificuldade de aprendizado e tal. Então, assim, em relação ao comportamento, são super tranquilos, mas eles têm bastante dificuldades para a gente trabalhar. Só que, como o professor diz, né, o nosso pensamento computacional é a segunda educação física, né, então eles correm rapidinho lá para o laboratório, eles têm interesse, a dificuldade a turma da manhã não é tanto, mas a da tarde tem bastante. Que ótimo, prof. Parabéns, então. Pessoal, mandei aqui no chat já o nosso formulário de avaliação da reunião de hoje. Agradeço a participação de vocês. Deixa eu vir pra cá. Aí. Maureen, pode falar? Prof, como que faz para compartilhar lá, para te enviar? Só envia direto, já está compartilhado? Lembrando que a Zoom vai ter um entregar. Só entregar, não precisa compartilhar com o link, nada não, né? Só entregar. Isso mesmo, prof. Pessoal, vamos para o nosso print, então? Vou parar o compartilhamento aqui. 1, 2, 3 e... Beleza, pessoal. Então, peço mais uma vez desculpa pela reunião ter sido um pouquinho mais atribulada essa semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau para vocês. Bom descanso. Professor, Pode falar. eu não consegui responder o Forms pelo celular, não está abrindo para mim. Eu mando... Deixa eu te mandar de volta, calma aí. Não sei se é no meu celular que tá assim, que tá desse jeito, não consigo abrir e responder. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, pode ser? Pode, então beleza. Beleza, prof. Obrigada. Prof, me dá uma mãozinha, não estou conseguindo enviar. Lá no teu Zoom tem ver interior. Então, eu cliquei ali, atividade 2, né? Aí não tem instruções ou ver interior? Aí eu fui, tá o meu trabalho lá, ver instruções, né? Isso. Aí agora ele abre, né, para mandar. Aí só vai ali entregar, né? Isso. Certo. Consegui entregar. Então tá bom, obrigada, viu? Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau.